Senhoras e senhores, vamos dar início aqui à presente audiência pública que vem a debater dispõe sobre dois projetos de leis que tramitam nesta casa. O assunto do projeto de lei 58, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, dispõe sobre a abertura de CMEIs no período de férias escolares. E o projeto de lei 215, também de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, institui o programa de funcionamento de creches no horário noturno. Nós temos dois debatedores para debater. Após esse momento do debate, será aberto o palanque, a tribuna para os vereadores que quiserem falar com o tempo. Os debatedores terão tempo de 20 minutos e eu peço que nesse tempo de 20 minutos em que os debatedores estiverem se pronunciando, que não tenha perguntas, que as perguntas serão feitas após esse tempo de 20 minutos, tá bem? E depois será aberto o tempo aos vereadores para falar e depois abrir para todo o público para poder falar também. Vai debater, defendendo os projetos, o autor, o doutor Francisco, e pelo outro lado estará debatendo a senhora Lúcia Aparecida Parreira. Ela é doutora em Serviço Social pela Unesp de Franca, mestre em Educação, pedagoga e psicopedagoga. O currículo, estou dando uma abreviada aqui no currículo da senhora Lúcia Aparecida Parreira. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Cipriano, que proceda à leitura do edital de convocação da presente audiência pública. Eu gostaria de ressaltar que esta audiência pública foi amplamente divulgada, inclusive por meio televisivo, jornais, rádio. Então, toda a população pode ter acesso às informações que hoje haveria essa audiência pública. Edital 696, Videlson Paixão Leite Júnior, presidente da Câmara Municipal de Barretos do Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, faz saber que, em cumprimento ao requerimento 1415 de 2011, aprovado pelo plenário em sessão ordinária realizada no dia 24 de outubro de 2011, ficam os senhores vereadores convocados para a audiência pública realizar-se no dia 28 de junho de 2012, às 20 horas, na sede desta Câmara Municipal, objetivando discutir com os segmentos interessados sobre a abertura e utilização de CMEIs nos períodos de férias escolares. Registre-se e cumpra-se a ficção de local de costume e distribuído cópia aos senhores vereadores. Segue assinado pelo presidente da Câmara, Videlson Paixão Leite Júnior, e pelo primeiro secretário, Aparecido Cipriano. Gostaria de agradecer a presença de todos, registrar a presença dos vereadores Dr. Otávio Alves Garcia, vereador André Luiz Rezec, vereador Cipriano, vereador Dr. Francisco, vereador Euripinho e vereador Paulo Henrique Correia. Vamos dar início à audiência pública e eu convido para fazer o uso da palavra o vereador Francisco de Paula Silva pelo tempo de 20 minutos. Senhor presidente, senhores professores, pessoal que nos assiste, boa noite. Queria cumprimentar a todos na pessoa das mães e dos educadores. Entendo que hoje nós começamos um debate profícuo. Tenho certeza que ele será. Por quê? Porque eu tenho certeza que nenhuma pessoa que está dentro dessa casa nega o direito de que uma criança tenha um lugar para ficar enquanto a mãe trabalha no período noturno, durante as férias ou nos fins de semana. Isso
não tem como. Nós precisamos arrumar uma forma, é através da discussão democrática que nós vamos arrumar uma forma de beneficiar a mãe trabalhadora. Porque essa audiência pública e esse projeto não tem o intuito de prejudicar alguém. Ele tem um intuito, sim, de que no futuro seja feito novos concursos para contratar novos educadores, para preencher essas vagas que vão oferecer, porque esse projeto deveria ter sido proposto pelo Executivo, só que o Executivo não fez. Precisou um vereador levantar a bandeira e passar a discutir esse projeto com a seriedade e com a colaboração dos senhores educadores. Até porque todos sabem que o que não falta para a educação é dinheiro. Então não tem por que não fazer concurso e contratar novos professores a partir do ano que vem. E tenho certeza que esse projeto aqui vai ser encampado por todos os candidatos que participarão das eleições vindouras aí em outubro. Por quê? Porque todos sabem da necessidade. Como fazer, nós vamos discutir agora. Fazer vai ter de ser feito, porque é uma necessidade social. Através de um estudo criterioso de cada família, de quantas CMEIs vão ser abertas, tá certo? Mas isso, que fique bem claro, é uma necessidade e que tem de ser solucionada pelo futuro administrador de nossa cidade, tá certo? Porque o atual, além de não ter feito, não tem mais tempo para fazer. Tá certo? Queria, da outra vez que eu abri essa, nós falamos sobre isso, eu disse uma frase do Monteiro Lobato, que diz que um país é feito por homens e por livros. Os senhores, felizmente, representam os dois lados da moeda, tá certo? Isso na questão de humanidade, quando eu digo homens, porque tem muito mais mulheres na educação do que homens. Eu tenho aqui um estudo, o mérito desse projeto, evidentemente, que eu entendo que não tem como discutir. Eu entendo que os senhores todos vieram aqui para discutir a forma de implantar, tá certo? Por especialistas, tá certo? A forma de implantar, porque, evidentemente, que eu acredito que um educador não tem como ser contra, a implantação de um projeto de interesse social desse, tá certo? Agora, a forma que vai ser implantar é que nós temos de discutir com seriedade, tá certo? E arrumar uma saída para esse imbróglio que não é, que além dos senhores, é principalmente das mães trabalhadoras. Foi feito um requerimento de uma cidade do Rio Grande do Sul para a implantação de um projeto idêntico. E quanto à questão, eles fizeram a análise da matéria e disseram mais ou menos o seguinte, eu vou ler para os senhores porque são dados. O ordenamento constitucional brasileiro atribui às crianças direitos de cidadania, definindo que sua proteção integral deve ser assegurada pela família, pela sociedade e pelo poder público, com absoluta prioridade. A Constituição Federal de 5 de outubro de 88, em seu artigo 93, título 8, da Ordem Social, afirma que tem como objetivo o bem-estar social e a justiça sociais. Assegura para a infância brasileira, no artigo 203 da seção 4 da assistência social, a proteção da família, a maternidade, a infância e a adolescência. O artigo 205 da seção 1 da educação afirma que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Ainda no artigo 208, inciso 4º, atendimento em creches, pré-escolas a crianças de 0 a 6 anos de idade.
O artigo 227, capítulo 7 da família e da criança, afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. No parágrafo 1º deste artigo, o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, dispõe no artigo 3º que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Também no artigo 4º, reforça o direito ao atendimento às crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas. No artigo 5º do mesmo diploma legal, diz que nenhuma criança ou adolescente será submetido ou punido da forma da lei a qualquer atentado, ação ou omissão aos seus direitos de adolescente. Tem direito à proteção, à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existências. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.034, de 20 de dezembro de 96, consignou um avanço no que diz respeito ao atendimento às crianças na educação infantil. Assim, esta lei define no artigo 29 que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. As diretrizes curriculares nacionais emanadas pelo Conselho Nacional de Educação apontam que a educação infantil deve adotar objetivos educacionais. Assim, os programas de todas as instituições que atendam a criança de 0 a 6 anos, independente da sua forma de organização ou de regime de funcionamento, integral ou parcial, deverão ter as funções eminentemente educativas, as quais se integram às ações de cuidado com a segurança, alimentação, higiene, saúde e assistência social. Aqui, então, foi um pedido para que a creche trabalhasse à noite. Aí, eles chegaram à seguinte conclusão, que pode sim abrir durante o período noturno, proporcionando de forma criteriosa o acolhimento qualificado, protegendo essa vulnerável população de qualquer espécie de risco social. Oferecer programas qualificados que extrapolem a tutela dessas crianças em direção a desafios educacionais propícios, que rendam segurança, desenvolvimento, aprendizagem e bem-estar social. Elaborar propostas diversificadas que possam potencialmente beneficiar não só as crianças, mas também seus familiares, no sentido de prevenir acidentes de trabalho que possam ser causados por níveis de tensão, ansiedade ou angústia durante a atividade laborativa dos pais, bem como os quadros de morbidade familiar. Elaborar planos de atividades próprios, luz da proposta pedagógica da escola, considerando as características especiais da rotina noturna que difere da rotina diurna. Dispor de ambiente tranquilo e aconchegante para o sono das crianças, imobiliado com camas ou colchões equipados com roupas de cama suficientes e adequados à temperatura, apresentando condições de higiene, segurança, salubridade e areação e iluminação. Enfim, conclui-se que existe forma desse projeto ser implantado. E certamente os senhores são os primeiros a ajudar a implantar esse projeto, ajudar na discussão aqui, tá certo? Os senhores vão sim
os senhores vão sim ajudar na discussão e na implantação desse projeto, que é uma necessidade do município. E os senhores, como servidores, como profissionais da educação, tá certo? Terão a compreensão, tá certo? Isso é período noturno. Quem não trabalhar à noite não vai trabalhar. Os senhores têm uma hora, o senhor tem o horário de trabalho, o senhor tem uma carga horária, e certamente a carga horária dos senhores não serão em momento nenhum suplantada. Até porque todos conhecem, eu sou advogado trabalhista e, acima de tudo, sou humanista. E não teria interesse nenhum, em fazer os senhores trabalhar mais. Tá certo? Não tem interesse nenhum em fazer os senhores trabalhar mais. Os senhores sabem disso. Tá certo? Os senhores sabem disso. Esse projeto, ele não tá identificado com esse ou com aquele, está identificado com o interesse da mãe trabalhadora. E compete ao senhor prefeito, futuro prefeito, contratar profissionais do ramo que atendam essa nova demanda, tá certo? Porque ela vai ser implantada sim, porque é uma necessidade do município, tá certo? E os senhores não serão obrigados a trabalhar mais do que deve, tá certo? Entendo perfeitamente, entendo que tem pessoas aqui que não têm interesse em implantar um projeto desse que atende a mãe trabalhadora. Entendo os senhores perfeitamente. São pessoas que os senhores defendem interesses outros aqui dentro hoje. Não o interesse da mãe trabalhadora e da sociedade barretense. Tá certo? Os senhores, quem for trabalhar nesse projeto, eu acredito que nenhum dos senhores, até porque eu acredito que hoje tem uma pequena parcela aqui representada. Tá certo? Tá certo? Vocês vão ter a oportunidade de todo mundo falar. Doutor Francisco, senhoras e senhores, depois que vai ser aberto o microfone, aí cada um vai poder se inscrever e debater, aí com mais, que inclusive vai ser constado em ata e vai constar no documento que vai ser elaborado, tá bem? O que fica bem claro é que, no mérito, nenhum dos senhores pode ser contra o projeto. No mérito. Agora, interesses outros, respeito. Interesses pessoais, tá certo? Que não pode trabalhar à noite, isso, aquilo, outro, eu respeito. Mas os senhores têm de entender que, no mérito, esse projeto vai passar. Porque ele é necessário. É uma infinidade de mães trabalhando em frigorífico, tá certo? Durante a noite. Agora, os senhores não vão trabalhar, vai ser contratado, vai ser feito concurso público para outros professores. Os senhores, tá certo? Porque a educação tem dinheiro, então não precisa obrigar ninguém a trabalhar mais. Uai, só não tem aqui em Barretos, porque é muito mal administrada. Os senhores não conhecem, as senhoras não conhecem essa administração? Tá certo? Gente, nós não vamos conseguir fazer a ata, por favor. O Fundeb tem direito, sim. O Fundeb tem dinheiro, sim. O Fundeb tem dinheiro, sim. Se não paga vocês, é porque a administração é incompetente. Mas toda a cidade sobra dinheiro do Fundeb para fazer a divisão entre os professores. Só em Barretos que não sobra. Tá certo? Por quê? Por causa da incompetência e falta de administração. Tá certo? Agora, esse é o meu entendimento. Eu respeito que os senhores pensem diferente. Tá certo? Mas os senhores tenham certeza disso. No mérito, esse processo é interessante. A população, interessa para a população e ele vai ser implantado. Eu não estou querendo dizer que os senhores têm que trabalhar nesse projeto, mas ele vai ser implantado, porque é uma necessidade. É isso. Os senhores vieram aqui atender a esse ou aquele, não sei, mas o que fica bem claro nisso daqui é que a grande maioria será beneficiado. E serão contratados novos professores com o dinheiro do Fundeb, porque tem dinheiro sim. Tá certo? E eu tenho certeza também, como eu já disse, os futuros candidatos, todos eles vão assumir esse projeto. Por que não? Por que não beneficiar a mãe trabalhadora? Eu sei que os senhores são trabalhadores, sei que tem mãe trabalhadora aqui, tá certo? Eu sei disso, tá certo? Não estou negando o direito dos senhores.
Que diz que dia que o meu projeto, que esse projeto que está aqui do partido, diz que os senhores têm que trabalhar em hora extra para atender essas crianças. Tá certo? Quando que esse projeto disse que os senhores não vão ter férias? Os senhores têm a garantia legal. Os senhores têm a garantia legal. Tá certo? Por que o senhor, eu não entendo como é que alguém pode querer ficar contra um projeto. Só se for de interesse pessoal, contra o projeto, ou atendendo este ou aquele determinado político que se propõe contra o projeto. Tá certo? Então está acontecendo umas coisas que eu não estou entendendo. A mãe trabalhadora tem de ser beneficiada sim. E eu entendo que os senhores não têm necessidade de trabalhar no projeto. Mas você é contra por quê? Por que você é contra? Vamos arrumar uma forma de implantar esse projeto. E os senhores, como cidadão, por que não ajudar? Se precisar dos senhores. Afinal de contas, tá certo? Pela mão dos senhores passa o futuro do país. Então não é inadmissível má vontade em circunstância nenhuma com um projeto desse. Não tem por que ter má vontade com um projeto desse. Não tem, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Se tem uma coisa que eu não estou entendendo é esse comportamento contra o projeto. Contra a implantação do projeto, por isso, por aquilo, eu admito. Mas contra o projeto, não. Tá certo? Amanhã os senhores podem ser demitidos e trabalhar em outro lugar, e uma mãe que está aqui dentro pode precisar desse projeto para deixar o filho. Tá certo? Então eu não aceito isso. Tá certo? Não aceito ser contra o projeto. Eu aceito, mas não entendo. Tá certo? Eu aceito, mas não entendo. Tá certo? E eu tenho certeza aqui que houve aqui, não pode, eu não acredito que tem meia dúzia aqui dentro que é contra o projeto. Eu não acredito. Porque esse projeto atende a mãe trabalhadora. Vamos implantar ele de uma forma correta, de uma forma que atenda os interesses de todo mundo. Mas implantar ele vai ser implantado sim. Ele vai ser implantado e as pessoas que trabalham nele vão receber adicional noturno, vão receber sim, porque vocês estão achando que não vão receber porque esse atual administrador não paga ninguém, tá certo? Mas Barretos vai mudar, e eu tenho certeza que os senhores acreditam nisso, porque vocês são cidadão, o futuro do país e do município passa pela mão dos senhores, eu tenho certeza disso, tá certo? Eu tenho certeza que vai ser implantado, eu vou cuidar disso, com todo o carinho do mundo, eu vou cuidar desse projeto para frente. Para mostrar para os senhores se implanta ou não implanta. E eu tenho certeza que os senhores estão esperando isso. Os senhores vão ver esse projeto implantado, vão ver ele funcionando, e os senhores vão ajudar ainda no projeto, porque os senhores são cidadão, e o futuro do município passa pela mão dos senhores. Muito obrigado. Agora eu convido para debater a senhora Lúcia Parreira. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar essa Câmara de Lei, onde apresenta hoje, nessa noite, um tema de grande relevância para a nossa sociedade barretense e para a nossa sociedade brasileira. Falar de criança, falar de desenvolvimento infantil, requer de todos nós muita cautela, muito cuidado e muita reflexão. Espero, na noite de hoje, trazer algumas contribuições para clarear as nossas reflexões, no sentido de nós encontrarmos juntos o caminho melhor a ser adotado no município de Barretos em relação à educação infantil. Essas são as minhas falas iniciais. Gostaria apenas também de fazer uma correção na minha apresentação. Ainda não sou doutora, sou doutoranda em Serviço Social pela Unesp de Franca. Graças a Deus estou na reta final aí, início do ano defendo, mas ainda tenho um semestre pela frente aí para fazer a defesa, tá? Mas eu agradeço a exposição feita pelo nosso presidente da Câmara, tá bom? Então, eu
Eu tomei a liberdade de vir aqui para trazer um pouquinho para a gente pensar nessa noite a educação infantil. Então, eu gostaria da gente pensar o que a gente entende por educação infantil inicialmente, para que nós possamos compreender essa questão de relevância na nossa sociedade brasileira. A educação infantil, ela nasce no berço da política da assistência social. E isso vai ter um reflexo histórico no qual nós estamos trabalhando no sentido de trabalhar e desenvolver uma política educacional. Então, a nossa legislação brasileira, ela requer as políticas públicas, e a política educacional é uma delas. E hoje, falar de educação infantil também é falar da política educacional. Então, nós, a partir da Lei 9394, de 1996, a gente vem com muitas lutas, muitas batalhas, tentando garantir e implementar dentro da sociedade brasileira, porque não é uma realidade de Barretos, isto é uma realidade brasileira, e que repercute até hoje na qualidade da educação que nós temos no nosso Brasil. E que nós temos que, enquanto educadores, formadores, profissionais da educação, classe política, percorrer para melhorar a qualidade do ensino no nosso Brasil, que ainda nós não estamos nos patamares melhores. E quando a gente fala de política pública educacional, a gente fala da primeira etapa da educação infantil. Então, hoje, quando a gente vê, preconizado na nossa Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a criança ela é vista como um sujeito de direitos, a gente precisa pensar que direito é este que nós queremos oferecer para a nossa criança e, sobretudo, para a nossa criança brasileira, mas barretense. Então, isso é de grande importância. Por quê? O que nos chama muito a atenção, pegando a reflexão do sociólogo Pedro Demo, nós precisamos avançar, parar de fazer política pública pobre para os pobres e política pública rica para os ricos. E é nesse sentido que nós estamos aqui para apontar algumas questões que vão, com certeza, clarear as nossas reflexões nessa noite de hoje. Hoje, a educação infantil, ela perdeu aquela perspectiva assistencialista. Hoje, o enfoque é educacional. A gente tem um atendimento onde nós atendemos a educação infantil, compreendida na Lei 9394 como a primeira etapa de desenvolvimento da criança e, consequentemente, isto é uma questão que a gente está percorrendo, entender que a educação, ela nasce na educação infantil e é a base que tem que ser percorrida no ensino fundamental e ensino médio. E nós temos uma dívida cultural, uma dívida social, onde nós não temos atendimento educacional para todas as crianças que estão na faixa etária de atendimento na educação infantil. E nós precisamos percorrer, e isso está sendo apontado no novo Plano Nacional de Educação, como uma das metas prioritárias a ser percorridas por todos nós. Acreditamos, sim, que um projeto desta monta, dessa qualidade, ele se faz necessário ser discutido, mas não dentro da política educacional. Nós temos que compreender que um atendimento de criança no horário das 18 às 6 horas da manhã não requer um atendimento educacional, e sim um atendimento assistencial. Nós temos certeza absoluta no sentido de que é preciso envolver todos, os nossos empresários, a nossa sociedade, até porque no artigo 4º do Estatuto da Criança diz: é dever do Estado, da família e da sociedade
preservar o direito da criança. Que direitos são esses? Direito à educação, à saúde, à alimentação, à convivência familiar, à convivência comunitária. Então, faz-se necessário a gente pensar nestas perspectivas. Se existe no município de Barretos um contingente de famílias que trabalham no período noturno, é necessário fazer um levantamento. Por quê? Porque estes dados, eles não representam a realidade dos nossos CMEIs, apontados em dados que nós vamos apresentar aqui. Então, considerando a política educacional, esses dados não aparecem. Então, eu não estou dizendo que eles não existam, mas é preciso que a gente estude e aponte qual o caminho melhor a ser implantado. A dimensão hoje da educação é cuidar, educar e brincar. No passado, era somente a perspectiva do cuidar, ou seja, a criança era matriculada nos atendimentos, inicialmente fornecido por entidades filantrópicas, assistencialistas, que atendiam essas crianças no horário que as famílias saíam para trabalhar. E o enfoque era este. E, consequentemente, se o enfoque era cuidar, o que a gente entende por cuidar nesta época? Trocar, dar banho, alimentar. E, consequentemente, a gente não tinha profissionais com formação adequadas. E isso tem sido percorrido por quê? Porque tem sido investido na formação dos educadores, que eram os antigos pajens. Hoje, estar na educação, trabalhar na educação infantil, requer deste profissional competência, conhecimento suficiente para entender essa criança no seu desenvolvimento pleno. Porque é nessa fase da vida dessas crianças que nós precisamos ter muito cuidado. Porque nós podemos contribuir por uma formação sadia, ou nós podemos também deixar sequelas que se arrastarão por todas as suas vidas. E para que a gente tenha uma dimensão de cuidar, de educar e de brincar, consequentemente, nós teremos que ter profissionais qualificados, capacitados, bem formados e bem remunerados. E é isso que tem apontado. Hoje, o educador, ele faz parte do corpo docente, ele é reconhecido como tal, e ele tem que ter os seus direitos preservados como tal. Para quê? Para que ele consiga garantir para esta criança estas dimensões que são essenciais para o seu desenvolvimento. E eu gostaria de trazer, também, já foi apontado, uma questão fundamental. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva já, analisando os dados que eu tive a oportunidade de estudar na tarde de hoje, a gente sabe, e eu parabenizo desde já, a todas as famílias que são atendidas nos nossos CMEIs. Porque a gente percebe que existe uma compreensão muito grande, porque esses pais, essas famílias já têm buscado se organizar a sua vida em função dos seus filhos. Até porque, quando a gente tem uma estrutura mínima, vocês vão ver pelos dados apontados, o CMEI fica simplesmente, alguns CMEIs sem nenhuma criança.